Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar um pouquinho sobre pessoas chatas, mas eu acho que esse vídeo também é um pouco sobre machismo. Eu não vou falar sobre o machismo sob o ponto de vista do feminismo. Eu vou falar um pouco mais sobre a minha experiência e talvez a causa desse mal-estar que essas experiências me trouxeram, talvez seja o machismo. Vocês vão ver aqui muito nos meus vídeos, eu nunca tentando terceirizar a responsabilidade das coisas, né? Sempre enfrentando muito. Mas eu queria expressar três coisas que aconteceram comigo na minha vida que foram com pessoas chatas, sempre no ambiente de trabalho. Eu acho, eu não sei se nós mulheres a gente aparenta um pouco também ter uma aparência mais desprotegida, é, um discurso mais irracional e talvez por isso algumas pessoas tentem subjugar a nossa opinião profissional, tentem colocar em segundo plano, ou mesmo, como eu comentei num grupo de mentoria que eu faço parte, roubar as nossas ideias e roubar nossas opiniões. E a gente tem que lembrar, né? No final das contas, se não fossem boas as ideias, se não fossem válidas, elas talvez não fossem copiadas, né? Mas vamos lá para a primeira experiência profissional aqui. Queria compartilhar com vocês. E eu costumo fazer essa recapitulação, né? Porque às vezes existe um padrão de acontecimento na nossa vida. Existe uma coisa que acontece há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, e ela volta a acontecer de novo. Eu acredito muito que é para a gente trazer para a luz do aprendizado, para a luz. E não só simplesmente a gente passar por aquela experiência, sem sair melhor daquilo, né? E também saindo também um pouco do campo da vitimização, né? Eu acho que nós mulheres só seremos valorizadas quando a gente entender de fato que nosso potencial não está apenas na questão de que muita gente fala de que a gente é um pouco mais empática, a gente é criativa. Olha, tem mulher que não é empática, tem muita mulher que não é criativa, tá? Inclusive eu sou uma pessoa que eu me esforço, é um trabalho de uma vida tentando ser um pouco mais empática e tentando ser um pouco mais criativa. Mas vamos lá para a primeira experiência, né? É, eu estava em um curso de formação e eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de estudar, né? E não só estudar coisas técnicas, mas estudar coisas assim do lado físico, sobre treinamento, sobre levantamento de peso olímpico, sobre é, tática de armamento e munição, né? Que é minha profissão na época, era para isso que eu estava. Esse era o curso, né? Era um curso de polícia militar, não vou dizer do estado aí que as pessoas podem cavar aí onde é que foi essa história, mas eu era assim até um pouco nerd, né? Eu estava fazendo curso de formação como soldado, tinha passado para soldado da polícia militar na época, tem muitos anos, depois eu posso até colocar uma foto aqui. E eu meio nerd que sou, eu jamais achei que ia gostar daquele curso, jamais, jamais. Mas eu sempre fui uma pessoa muito inquieta, fui muito metade mente, metade corpo, então sempre gostei de mesclar as coisas. Mas num belo dia eu inventei de encher o saco de um instrutor que estava no horário de almoço, imaturamente falando aqui para vocês, e aí eu chamei ele. No que eu chamei ele, perguntei: daí, instrutor, é, porque não sei se você sabe, quando você está fazendo a carreira militar, quando você passa pelo seu superior hierárquico, você tem que prestar continência, né? E eu fiquei toda atrapalhada e perguntei, e expressei que eu estava com dúvida, né? E aí ele, então
você tá com dúvida, vá lá na sua sala, escolha dois amigos, e porque eu vou dar aula para vocês no horário de almoço. Então, o que aconteceu e qual foi a medida que eu tomei, né? Poxa vida, eu vou ter que perder o horário de almoço, que já era muito corrido. Vocês podem imaginar que curso militar não é uma coisa tempo integral, é uma coisa bastante corrida. Eu vou perder tempo de almoço e vou tirar tempo de almoço dos meus colegas. Ai, meu Deus, que arrependimento, por que eu não fiquei calada, né? E aí, gente, como é que eu lidei com essa situação chata? Passada uma semana, eu pensei assim, cara, eu vou encarar isso e ele vai desistir. Não deu outra. Quando deu, sei lá, não deu uma semana, no terceiro, quarto dia, a pessoa desistiu. Isso também passa por uma manifestação assim que eu anos mais tarde aprendi numa doutrina, que é o processo de aceitação das dificuldades, né? Quando você não pode lidar com aquilo, às vezes você aceitar é o melhor caminho. Mas não aceitar passivamente, né? E eu vi que aceitar a situação naquele ponto, né, em várias vezes aí, outros momentos da minha vida, aceitar a situação de frente, não brigar com ela, foi a forma que fez ela passar mais rápido. Então, aprendizado, né? Não interromper a pessoa no descanso dela, não, não dar uma de nerd, não ficar fazendo pergunta em horário inapropriado. Então, enfrentar a situação foi esse aprendizado. Pessoas chatas, né? Esse cara era um chato. E aí, agora, sei lá, 2, 3 meses atrás, eu tenho um negócio local aqui, se você não sabe, o que é, dá uma pesquisada, é uma lavanderia self-service aqui na cidade. E eu faço 95% do trabalho, peço ajuda, às vezes, desculpa, pro meu esposo. E eu vejo que tem muita gente que me identifica como funcionária, como proprietária, eu quase sempre que estou por lá, né? Mas um dia específico tinha um cara, 50 mais, 60 mais, eu não me lembro, e eu geralmente, eu não sei o que acontece, não sei se é a mentalidade dessas pessoas, quem quiser me odiar, que me odeie, mas geralmente assim, eu não vejo que essas pessoas me enxergam como eu gostaria que elas me enxergassem, e eu tô nem aí, eu tô cagando aqui, desculpa, tá? Então eu enfrento mesmo, tá? Eu trago pra racionalidade, se as pessoas olham pra minha cara e acham que eu sou estúpida, eu, eu enfrento assim como eu fiz com essa situação, né? Eu enfrento de frente. Então eu tava por lá, meu esposo tava por lá e me ajudando em alguma coisa. E mais interessante foi que esse cara me viu trabalhando lá na lavanderia e me viu, mas ele esperou o momento em que meu esposo, ele me identificou como dono, ele esperou o momento em que meu esposo saiu do pela porta, saiu lá fora e foi falar com ele, suscitando a possibilidade de compra. Gente, aquilo me ofendeu profundamente, que, porra, ele já tinha me identificado como dona, ele já tinha me visto lá outras vezes e, tipo assim, ele foi no cara que manda, entendeu? Então, assim, isso é sobre machismo. O que eu fiz? Meu esposo já me conhece, já sabe de todas as batalhas e lutas que eu tenho travado, e é a pessoa que mais chancela a minha capacidade de pensar, a minha capacidade de analisar e de racionalizar as coisas. Eu fui lá e falei assim: olá, tudo bem? Sou proprietária. O que você precisa? O que você está querendo? E ali a gente desenrolou a conversa. O cara, como todas as outras vezes, ficou. Não esperava, né, que uma mulher fosse enfrentar a situação de frente, assim. E aí meu esposo deu espaço para ele e o cara sumiu no mundo, desapareceu. Esse foi um caso que eu acho que foi um caso muito assim
de machismo, né? Quer dizer, ele chamou a pessoa que ele julgou responsável ali por ser o cabeça, e só que eu me coloquei à frente, né? Não é porque eu estava limpando a loja que eu não sei fazer conta, que eu não sei mexer com as finanças, que eu não sei mexer com análise de dados. E eu quero citar você que é mulher, a sua esposa, se você ama sua esposa, sua companheira, que ela adquira habilidades e que se ela não quer ser uma pessoa empática, se ela não se dá com a criatividade, chame ela, exorte as capacidades infinitas. Nós mulheres podemos ir muito além dessa caixinha do que as pessoas delimitaram a gente, tá? E essa foi uma situação chata versus machismo, né? E aí, agora como profissional de marketing, né, é muito comum, como eu já falei, muita gente acha que sabe subir um vídeo, editar um vídeo, fazer um post no Instagram, patrocinar um negócio, que acha que entende de marketing, né? E a gente que é profissional de marketing, a gente sempre está tentando ali alinhar a produção de conteúdo, a produção da mídia paga com os objetivos de negócio. E tem gente que acha que é simplesmente ir lá impulsionar com qualquer tipo de objetivo de campanha, etc, etc. Então, tem casos, né, como tem um episódio de um cliente que tem uma pessoa que está tendo ingerências, né, nessa parte, que geralmente é uma pessoa que faz tudo e toma de conta de tudo, ali até certo momento, até que uma agência externa comece a fazer o trabalho de marketing, né? E a pessoa fica enciumada, fica questionando. Eu vou dizer para vocês, eu tento não usar a techniquez. Existe a questão de... Existem várias métricas de marketing, como ROAS, CAC, LTV, churn, retenção. Gente, nem todo mundo sabe calcular isso e nem todo mundo tem essas métricas à mão. Nem todo mundo está com a engenharia ali, o track bem feito, a engenharia de dados bem feita para poder fazer a coleta desses dados, né? O Brasil hoje é assim, quanto mais você fazer o cálculo disso. Pois bem, quando eu estou com um cliente assim, ou um cliente que é mais leigo, né, ou então um cliente que não sabe ainda o que quer, eu evito techniquez. Mas é o que eu estava passando aqui para se você for profissional criativo, profissional de agência, né, mas especialmente assim que eu sinto para nós mulheres, né? Eu vejo que, na realidade, a gente tem algumas datas do ano assim que a gente é homenageada com flores e que a gente é criativa e que a gente é empática. Eu digo, porra nenhuma, entendeu? Eu acho que ao passo que a gente é homenageada em datas específicas, em outros momentos na nossa carreira, em outros momentos na nossa vida, isso tudo que dizem que a gente tem é meio que colocado de lado, é levado para o campo da irracionalidade, né? Então, eu como uma pessoa que eu gosto de ser técnica, eu gosto de ser uma pessoa mais racional, então quando uma pessoa que tem a chave, né? Ela acha que tem a chave das questões da humanidade, é a pessoa que tomava de conta, tem todas as senhas, tem tudo, ela se coloca na posição, né, de colocar as outras pessoas na parede, de fazer perguntas, né? E às vezes você vê que são perguntas extremamente irracionais ou que ela não, aquilo que ela está querendo não se conecta de forma nenhuma com o objetivo de negócio. Gente, eu faço de novo, como eu fiz na PM, como eu fiz na minha lavanderia, eu enfrento com a racionalidade. A gente traz para o mundo da racionalidade. Por exemplo, a gente, aquele criativo não saiu tal dia, a gente está atrasado. Amiga, a gente está atrasado em relação a quê? Em relação a coisa que vai acontecer, sei lá, em julho de 2027, não sei. Então, às vezes você tem que trazer para o campo da racionalidade. Eu acho que no jogo que é jogado
que a gente não está falando de criatividade, nem está falando de empatia, o jogo que é jogado com racionalidade, não adianta a gente levantar a bandeira de que a gente é mulher e que a gente é criativa e que a gente resolve as coisas com acessibilidade. Eu digo porra nenhuma, de novo, tá? Então, porque quando a gente é colocada na parede em relação a coisas muito específicas, né, em relação a métricas, em relação a finanças, em relação a dinheiro, a gente vai patinar. Então, eu queria falar para vocês, essa é a minha forma, se há algum feminismo em mim, é essa maneira, é a maneira de jogar o jogo, que o jogo das finanças, o jogo das métricas de marketing, o jogo da competitividade das empresas e da receita, ora vai passar assim pela criatividade, pela empatia, sensibilidade, pela gestão de pessoas, mas ora vai passar quando você for pressionada, quando você for colocada em xeque, você vai precisar responder jogando o jogo que é devido para aquele momento.